Apocalipse 1, versículo 18 e 19. Ele fala: escreve as coisas que vistes. Então, a primeira coisa que o João vai escrever é as coisas que ele viu, é passado. Escreve, põe aí no papel o que você viu. E aí, se você ler o capítulo 1, fala: estando eu na ilha de Pátimos, tive uma visão, e apareceu Jesus ressurreto, com vestes, olhos de fogo. Aparece uma figura assustadora de Cristo. Ele fala: escreve aí as coisas que vistes. Primeira parte do livro é essa. Segunda parte, ele fala: escreve as coisas agora que são. Vistes, passado, agora escreve as coisas que são do presente, que estão acontecendo. Aí ele escreve o capítulo 2 e o capítulo 3. E se você ler o capítulo 2 e 3, ele começa: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, a igreja em Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a Laodiceia. Ele vai pegando cada uma das igrejas. Então você sabe que a segunda parte do livro são as coisas que são a era da igreja, escreve sobre a igreja. E depois ele fala: e escreve as coisas que vão acontecer depois dessas. São Cristo ressurreto, vistes Cristo ressurreto, as coisas que são, 7 igrejas, e as coisas que vão acontecer depois dessas. Tanto é isso, deixe marcado aqui, olha como o capítulo 4 começa. Veja como é emblemático, como o texto ele vai nos ajudando a entender. Escreve as coisas que vistes, as que são e as que vão acontecer depois dessas. Como é que começa o versículo 1 do capítulo 4? Que palavra aparece para você? Depois destas coisas, Jesus falou: vistes, são, e as coisas que vão acontecer? Depois. Aí, quando é que começa as coisas depois? Está aqui. Do capítulo 4 em diante, aí vai o capítulo 4 até o 19. Então, essa é a divisão do livro de Apocalipse. Quando nós chegamos no capítulo 12, embora não pode ser afirmado com absoluta certeza, eu gostaria de poder afirmar com absoluta certeza, mas é pelo menos a minha visão, mas respeito se alguém pensa diferente. No capítulo 11, quando o capítulo 12 começa, nós estamos na metade desse período chamado período de tribulação. Dos 7 anos de tribulação que o livro de Apocalipse abordam, 3 anos e meio passaram. No capítulo 12 começa a parte final. E então o diabo é expulso do céu, lançado à terra. E aí o texto diz: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que agora só faltam 3 anos e meio para que ele seja aprisionado. Ele conhece a Bíblia, ele sabe a história. Então ele desce com grande ira. Quando ele chega à terra, ele fala: agora o período da falsa paz termina, e eu preciso implementar tudo o que eu tenho para fazer, porque o tempo é curto. E imediatamente, quando ele chega à terra, se levanta, já surgiu lá atrás o anticristo, mas ele revela o anticristo como a besta que surge do mar, um político que governa as nações. E enquanto esse político está trabalhando, conquistando o mundo, politicamente, não militarmente, politicamente, para auxiliá-lo, se levanta a besta que surge da terra. É um falso profeta, é um religioso que leva as nações do mundo a adorar o anticristo. E o capítulo 13 foi escrito para apresentar esses 2 personagens: o anticristo sendo revelado e o falso profeta. E o falso profeta, ele então recebe de Deus poder. Nós sabemos que foi o diabo que deu poder para eles, mas sabemos quem está por trás de toda a autoridade, todo o poder é Deus. Deus falou: pode fazer. Então, o falso profeta, ele recebe o poder de fazer feitos extraordinários, sem iguais. Nunca alguém fez feitos como ele. Fez cair fogo do céu, vai fazer uma imagem e dar fôlego de vida para ela. Hoje pela manhã alguém me questionou alguma coisa, e nós estamos falando sobre literalidade bíblica. Irmãos, a Bíblia, ela não foi escrita para que você entenda tudo. Não foi mesmo. Você precisa entender isso. A Bíblia não é Bíblia só quando faz sentido. E eu comentei com alguém dizendo o seguinte: se a Bíblia, estivesse escrito na Bíblia que no céu nós teríamos casas de algodão doce, sabe o que eu faria? Eu pregaria aqui? Irmãos, no céu as casas são de algodão doce. Mas eu não quero saber se você concorda, nem eu. É o que está ali. Então o texto bíblico diz para nós que acontecem coisas que a minha razão não consegue atingir. Não consigo. Então, humildemente, eu submeto a minha razão à Escritura. E nunca o contrário. Bom, se não faz sentido, está errado. Não é isso. Se não faz sentido, é porque você e eu somos limitados. E mais uma coisa eu digo: o primeiro leitor, o homem que leu isso lá no 1º, 2º século, ele entendia melhor isso do que a gente.
A gente acha que entende mais, não. Para eles estavam mais próximos, fazia mais sentido. Para nós, não faz tanto. Mas vamos seguir aí no texto dessa noite. Falando do falso profeta, Cláudio, você pode passar daí, eu vou ler a partir do verso 14, só para entrar no contexto, tá? Ali vai ser projetado do 16 em diante. O falso profeta seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado, alguém deu para ele executar diante da besta. O falso profeta diz aos homens que habitam sobre a terra, que façam uma imagem da besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E foi-lhe dado, ou seja, o falso profeta recebeu o poder de comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, o falso profeta tem muito, muito poder mesmo. Aí o texto de hoje diz o seguinte: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a sua fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos caminhar nesse texto e aprender algumas coisas. A verdade central desse texto é essa: pessoas que seguem o mal terão uma marca em suas vidas. O texto especificamente está falando de uma marca futura, mas hoje as pessoas que servem, que não servem a Deus, elas têm a vida marcada por certos sinais. A vida das pessoas, você olhando para uma pessoa que serve a Deus, você vê algumas marcas. E você olhando para uma pessoa que não serve a Deus, ela também tem marcas na vida dela. E eu poderia falar algumas aqui. E, infelizmente, as marcas que nós víamos apenas nas pessoas que não serviam a Deus, começaram a aparecer nas que servem a Deus, porque a sociedade, em vez do cristianismo estar prosperando, a sociedade está corrompendo a igreja. O mundo está entrando na igreja. Então, se nós voltássemos, eu vou fazer uma fotografia de 50 anos atrás, e você falasse assim, 50 anos atrás, talvez aqui os mais antigos, irmã Deise, irmão Daniel, há 50 anos atrás, se eu perguntar assim, me diga como um crente se veste. Certamente iam surgir rapidamente algumas descrições de como a pessoa se veste. Se você olhar as fotos da igreja do passado, até as crianças iam para a igreja de terninho. O terno é sagrado? Não, não é sagrado. A vestimenta tinha um padrão. Sabe por que as crianças vinham de terno para a igreja? Pequenininha. Porque era um conceito ensinado nas famílias, um conceito elevado que se perdeu. O melhor para Deus. Sabe quando se coloca terno e roupas de gala? Em grandes festas e cerimônias especiais, as pessoas vinham para a igreja assim. Eu lembro de um professor que dava aula na escola dominical, ele vinha de terno e eu achava super chique aquilo. Eu olhava e falava, uau, ele vinha de terno, irmão Gerden, tinha um terno e tinha um colete, ele tinha um relógio no bolso que tinha uma correntinha assim, um relógio de bolinha que abria, apertava. Eu achava um máximo, falava, nossa, que ele é britânico, quem é? Não, era brasileiro. Mas a vestimenta era tal, o pastor da igreja, as pessoas se vestiam de um jeito. Irmãos, era impensável vir para a igreja de bermuda, chinelo, regata. Isso não existia. É coisa de outro mundo. Isso não é... Boné na igreja, gente. Não acontecia. Então eu estou falando aqui, não estou nem entrando no mérito se é certo ou errado, estou falando sobre marcas que foram se perdendo. O palavreado do crente no passado. Será que mudou de hoje, do passado para hoje? No passado, um linguajar sadio. Você descobriu o crente, você falar 5 minutos com a pessoa, fala, isso aí é crente. Hoje, você fala assim, que crente? A pessoa fala, sou crente, irmão. Você fala, irmão? Brother, mano. A pessoa eu já vi gente chamando Deus de brother. Fala, brother, atenda. Mano, não vai fazer nada? Queridos, havia marcas na fala, na vestimenta, mas havia marcas mais profundas que eram marcas na conduta. No passado, os crentes tinham uma reputação quando as pessoas tinham caderneta. Marca aí que no fim do mês eu pago. O crente era tido em altíssima
Hoje, vai num lugar e fala assim, marca aí, eu pago depois. Vai lá. Eu fui numa feira cristã, Expo Cristã. Eu nunca me senti tão bem assim, porque por onde você passa, todo mundo chama você de irmão. Você fala, nossa, família grande, irmão, 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 irmão. Quando você se sentir mal, tem 2 lugares que você pode ir. Ou você vai numa feira gospel, ou você vai na Santa Ifigênia. Se estiver andando pela rua, tem aqueles puxadores para a loja, ele fala, amigo, 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 se você não tem amigo, vai lá que você vai ser amigo de todo mundo quer arrastar você para comprar alguma coisa. Isso as pessoas sentem bem. Se você não tem amigos, vai para a Santa Ifigênia. Mas deixa eu dizer uma coisa interessante em relação a tudo isso. O padrão das pessoas está sendo corrompido pouco a pouco, e as marcas do mundo estão dentro da igreja. Mas eu queria dizer para você que o mundo e os crentes recebem marcas. E pessoas que seguem o mal terão uma marca maior ainda no futuro. O texto aqui fala de uma marca específica, mas hoje é possível já ver certas marcas na vida das pessoas. Quem sabe outro dia eu posso explorar um pouquinho mais sobre o padrão que mudou, mas hoje não dá. Hoje eu quero falar sobre a marca da besta e as suas implicações. Quero falar um pouquinho sobre isso, o que é essa marca e quais são as implicações dela sobre a vida dos crentes. Aí já falei do cenário, o anticristo surge como insignificante, um chifre pequeno, de Daniel 7. Na metade da tribulação onde nós estamos, ele se tornou um grande líder mundial, apoiado pelo falso profeta, um grande líder religioso. É aí onde nós estamos, dá tempo de repetir tudo. Vamos explicar o texto então. Primeiro, eu falei para vocês que a partir daqui, do capítulo 12, surge uma espécie de trindade maligna. Os 3 trabalham juntos. A palavra trindade não é uma palavra boa para ser usada aqui, porque trindade significa triunidade. É um Deus trino, mas um Deus só. Aqui não. Aqui nós temos um trio, seria melhor dizer. Surge aqui um trio maligno, não uma trindade, tá bom? 3 personagens. O dragão como mentor, o poder por trás de tudo, o falso profeta e o religioso. Dito isso, eu queria fazer alguns esclarecimentos para que vocês separem o joio do trigo num texto como esse. Muita bobagem é dita sobre a marca da besta. É um assunto muito perturbador, muita confusão. Queria que eu destaquei algumas palavras. Primeiro é a palavra a todos. O que isso nos ensina? Em primeiro lugar, essa marca que vai surgir, ela não distingue pessoas, ela vai igualar as pessoas. Hoje, vocês sabem que marca, quando nós pensamos em termos de marca de roupa, de tênis, de carro, elas separam as pessoas. Então você usa uma marca, a mulher usa aquela bolsa Louis Vuitton, me falaram que é uma bolsa muito chique. Então você usa Louis Vuitton ou a bolsa não sei do que lá, Xing Ling. E a pessoa fala, pela marca eu já sei quem você é. Você puxa o cartão de crédito, e aí o seu cartão de crédito é black, azul, sei lá, as cores lá, master, não sei o quê. Ou você puxa o outro. A ponto de ter pessoas que estão adesivando, fazendo o adesivo preto e colocando no cartão para puxar o cartão black. Adianta nada, quando você aproxima o cartão lá, a conta está black, tá? Aí não adianta, tem que ser... E o que acontece? As pessoas são separadas por marca. A marca do carro, a marca do bairro onde você mora, a marca da roupa, e assim vai. Neste caso, essa marca não. Ela não separa pessoas, pelo contrário, elas igualam, porque o texto diz claramente para nós, a todos, sem distinção. E aí o texto fala, quem são os todos? Os pequenos e grandes. Pequenos e grandes aqui não tem a ver com estatura, ok? O texto bíblico está falando aos poderosos, os pequenos aos menores, as pessoas mais simples do mundo, e aos mais poderosos, aos reis da terra, aos servos e reis. Ele deu a marca para os 2, a mesma marca. E o texto diz mais, aos ricos e aos pobres. Não é uma marca que o rico fala assim, olha, não tem uma diferente para mim, não. A mesma marca colocada sobre o rico, é a mesma colocada sobre a pessoa mais paupérrima. Ele vai igualar as pessoas com essa marca. Aos livres e escravos. Então, pessoas que já são, porque no mundo afora, existem pessoas escravizadas. No contexto da época que João escreveu, existia a escravidão como um sistema legal. Hoje não é assim, existe trabalho escravo, no nosso país não é legalizado. Mas... não é legalizado em aspas, tá bom? Às vezes você trabalhando numa empresa, tem carteira assinada, você está trabalhando meio escravo, mas é uma outra discussão para uma outra época. Você é um escravo legalizado, você tem um documento lá, mas o que a pessoa te paga para você fazer esse tipo de serviço é considerado um trabalho escravo em algumas culturas. Mas ele está dizendo que a marca vai passar uma régua, o mundo inteiro, aos olhos dele, é igual. Não diga que você é rei ou que você é escravo.
que você é livre, pobre, se você é alto, baixo, se você... Não importa. Vocês todos, o texto fala, faz com que todos eles recebam a mesma marca. Primeira coisa que você aprende desse texto. É uma marca que iguala. Segunda lição, de esclarecimento apenas. Ela tem a ver com a segunda lição, essa marca não será aplicada pelo anticristo. Tem muita gente que fala, não, o anticristo vai marcar as pessoas. O anticristo não vai fazer nada disso. Quem é que está marcando as pessoas? Quem? O falso profeta. O texto fala, ele que fazia cair fogo do céu, ele faz com que as pessoas sejam marcadas. Quem coloca o sinal é o falso profeta, e não o anticristo. Isso é outra coisa que você tem que entender, porque o texto fala assim, ele, falso profeta, faz que lhe seja dada certa marca. Então é a segunda lição. Iguala as pessoas e ela é colocada pelo religioso. É uma marca ligada à religião. É uma marca, não à política, mas à religião. Terceira lição que você aprende aí, o esclarecimento ela será aplicada no corpo da pessoa. Essa marca não será um acessório. A pessoa não vai receber um celular, ela não vai receber uma tag. Todo mundo sabe o que é tag, um chip localizador, o cartão de crédito que a pessoa usa. Não é um acessório. O texto bíblico deixa bem claro para nós. De novo, estou ficando na literalidade do texto. Faz com que seja posta sobre eles a sua marca. A marca é colocada no corpo, de modo que a pessoa é realmente marcada. Vamos usar o termo aqui, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Tudo bem? Não é algo que você joga fora, não quero mais essa marca, eu vou trocar. Não. Marca iguala todas as pessoas, é colocada por um falso profeta, é uma marca de religião. Em terceiro lugar, é uma marca colocada, aplicada sobre o corpo, sobre a matéria humana das pessoas. Se ela é aplicada no corpo, ela não é aplicada em coisas. Então, por favor, não é um código de barras. Mas o código de barras, pastor, não sei o que, tal. Até a Bíblia tem código de barras. Então, se é o QR Code. Não, também não é o QR Code. Vocês sabem, se você for um observador disso, você sabe que isso foi feito para facilitar a identificação. E surgem muitas teorias. Se você olhar aqui para o código de barra, você vai descobrir que existem 3 barras que não tem número embaixo, tá vendo? 3 barras mais longas que as outras, e aqui não tem nenhum número. Não tem número, não tem número. A pessoa que inventou o código de barras, ela falou abertamente. Sabe quais são os números que estão debaixo dessa barrinha? É isso mesmo, não é invenção não. As barras maiores, cada uma delas é o número 6. Pastor, não é código de barra. Código de barra é aplicado em produtos, uma série de coisas. Como eu falei, até livro religioso, até Bíblia, o que você for fazer tem um código de barra. Se você olhar para o QR Code, tem alguma coisa que chama atenção no QR Code? Que estranho, né? E o pessoal já fala, captei, entendi. Fuja, isso aí é chamado de escatomaníaco. Não fica crendo nessas bobagens. Código de barra, QR Code, nada disso é a marca da besta. É uma marca que vai ser aplicada sobre pessoas, sobre o corpo, e não sobre as coisas. Você vai entrar na internet, o que você digita quando você vai começar lá? www. Mas você fala, mas por que eu digito www quando eu vou navegar? E aí está lá, foi um britânico que inventou isso, e aí tem ali a sigla, né, que significa Rede de Alcance Mundial. O pessoal fala, então, rede de alcance mundial. Mas por que www? Porque são a inicial das letras ali que o britânico fez. Mas alguém bem atento disse que uma outra forma de você escrever W, por exemplo, em algarismo romano, seria se você fizesse o seguinte, ali, se você apagar aquele pedacinho, se apagou, pronto, meu Deus. Bobagem. Bobagem porque em algarismo romano não tem a letra W. Especificamente, não existe a letra W. E, se eu não me engano, não existe a letra U também. Então, esquece isso aí. Até para entrar no site da igreja, você digita, sabe o quê? 666, Redenção Bragança. Não, bobagem. Gente, foge disso. Não tem nada a ver com QR Code, com código de barras, com internet. Isso é pessoas que ficam provocando, mexendo com o imaginário.
será aplicado sobre o corpo, não em coisas, não é na tela do computador. Tem gente que falou assim, olha, a marca da besta é isso, porque quando a pessoa digita, ela faz o quê? Pega a mão direita e digita. E ela está na frente do computador, ela está olhando, a marca vem na testa. Eu falei, e o canhoto? Não, mas o canhoto, mas o texto falou que fala que ele coloca, se eu não me engano, aqui sobre a mão direita. Gente, não inventa, não apaga essas bobagens que o pessoal inventa, isso é fanatismo, é tolice, até atrapalha o cristianismo de fato. Outro esclarecimento é que a marca é colocada sobre. No grego existe uma palavrinha específica para sobre, a palavrinha epi. A palavrinha epi significa em cima ou acima de algo. Essas duas coisas. Então, se eu falo para vocês assim, olha, vá até a cozinha, porque em cima da mesa tem um bolo. Faz algum sentido você entrar lá e procurar embaixo? Faz algum sentido você abrir, se fosse uma mesa de abrir e procurar se está dentro? Todo mundo aqui é inteligente para entender que uma marca colocada sobre e não sob. Tudo bem? Então, uma marca aplicada no corpo, que iguala todo mundo, feita pelo falso profeta, colocada no corpo, não em coisas, e é uma marca que é colocada em cima de algo, não escondido. Dito isso, ela não é interna, mas é visível, ou se não for visível, que é uma discussão aqui grande, ela no mínimo é identificável. Não é uma marca secreta. Isso vai jogar por terra um monte de teoria que surge por aí. É uma marca que as pessoas podem observar a olho nu, ou pelo menos pode ser facilmente identificada. Não dá para falar, será que tem? Deixa eu ver, aquela pessoa tem ou não tem? Não, é algo que vai ser fácil de identificação. Dito isso, eu toda hora recebo perguntas, mas e o chip? Sabe o que? As pessoas estão sendo chipadas. E tem gente que fica com medo. Eu vou colocar um chip na mão, então, por exemplo, desenvolver um chip é do tamanho de um grão de arroz mesmo, pequenininho. Ele tem um capacitor que a própria eletricidade do seu corpo faz com que ele fique carregado. Tem todas as informações médicas ali. Por exemplo, pessoas que têm Alzheimer e se perdem podem ser geolocalizadas. Claro, se você pagar, tem rastreamento, acha onde você está. Então é muito comum pessoas da alta elite não usarem para a saúde. Você tem empresários, tem políticos que colocam chip. Por exemplo, no Brasil, não sei se isso acontece muito, mas nos Estados Unidos, em que, por exemplo, embaixadores, pessoas têm risco de sequestro, não sei o quê, todos eles têm em alguma parte do corpo, eles aplicam isso, porque eles são localizados. Se alguém sequestrar, eles vão ser encontrados. Um político não pode se dar ao luxo. Eu não posso afirmar, mas eu acredito que todos os presidentes norte-americanos devem receber algum tipo de localizador. Você não vai pegar ele, desaparecer, cadê ele, não sabe onde ele está. Não existe essa possibilidade. Então surgiu como uma possibilidade médica. Depois foi desenvolvido o sistema em que as pessoas podiam colocar informação no chip, em que a pessoa pegaria na maçaneta do carro, hoje tem sensor de presença, né? Mas pegaria na maçaneta do carro, o carro ia destravar. Ou você ia passar na porta do hotel, da fechadura eletrônica, em alguns países mais modernos, e ia destravar. Ou você ia fazer na sua casa, uma casa totalmente automatizada, em que você não precisa de uma chave. Então a pessoa fala, eu não quero guardar meu rosto, eu não quero não sei o quê. Simplesmente eu aproximo a mão e ela trava, ela destrava. Gente, o chip não é a marca da besta. Por quê? Fará com que as pessoas recebam um sinal sobre e não sob. Faz diferença isso? Então, se você precisar receber um chip, pode receber o chip. Não fique com medo disso, não. Aí, se você não quiser pôr, por opção. Ela é interna e não identificável. Pronto, surgiu outro problema porque o Elon Musk, ele desenvolveu um negócio chamado Neuralink, é um implante cerebral. Está em moda e é bem caro. Então, vocês sabem que hoje ele está na presidência, lá trabalhando com o presidente norte-americano, tem funções, ele desenvolveu isso. O Neuralink, ele vai conectar a mente da pessoa aos equipamentos. Então, é mais do que você aproximar a mão e tal, é você pensar e o equipamento reagir a você. Nós estamos vivendo uma época extraordinária, sem iguais. Ontem o Maurício compartilhou um vídeo comigo, passou no jornal hoje, onde foi no Fantástico? Passou no Jornal Nacional, não sei se vocês viram, um brasileiro, gente, um homem brilhante, dá até orgulho de você falar que é brasileiro, você fala, não acredito, é brasileiro.
Ele tem um filho com dificuldades mentais, e ele então se dedicou a estudar algo, e ele está produzindo. Ele falou que a parte mais complexa do corpo é fácil de a gente saber, que é o cérebro. Ele está estudando o cérebro, mas ele não podia pegar o cérebro do filho ou o cérebro de um feto e estudar. Então ele desenvolveu a técnica de fazer um cérebro. O que ele faz? Ele pegou o dente do seu filho, tirou o código fonte que está ali e produziu um cérebro a partir, e ele está pedindo para que os pais tirem aquele dentinho de leite e forneçam para ele, e ele então está desenvolvendo. Eles colocam lá o cérebro, você sabe quando o óvulo é fecundado, a informação está ali. Algumas partes da informação formam um cérebro, formam osso, formam não sei o quê. Ele direciona a célula que está no dente lá para formar um cérebro, e um cérebro começa a crescer dentro de um negócio de vidro. Gente, é um negócio fantástico. Quem quiser depois me fala, eu tenho até reportagem para guardar. E o que acontece? O cérebro desenvolve, ele queria saber como é que eu faço para estudar um cérebro que tem Alzheimer. Para o cérebro vai se desenvolver do tamanho normal, vai crescer até se tornar um cérebro adulto, maduro. Só que ele falou, para estudar um cérebro com Alzheimer, as pessoas têm que ter 80 anos. Como é que eu faço? Esse cérebro não vai ter nada, não adianta estudar, ele está saudável. Então ele descobriu que se você pegar o cérebro e mandar para o espaço, depois de 20 e poucos dias no espaço, isso acontece com os astronautas, com qualquer pessoa que fique no espaço. Depois de mais de 20 dias, há um envelhecimento rápido. Então, se um astronauta ficar no espaço, a partir de 30 dias, todos os seus órgãos começam a envelhecer de uma velocidade absurda. Então, o que ele fez? Ele pegou o cérebro e ele mandou o cérebro para o espaço. Então, o cérebro, em coisa de 6 meses, envelheceu os 70 anos que ele precisava. E aí ele descobriu como envelhecer. Ele veio para o Brasil, foi em lugares da Amazônia, falou com uma série de tribos e falou, o que vocês tomam para a cabeça? Ele queria uma coisa natural. E em cada região do Brasil apontou para ele um tipo de fruto. Ele pegou os frutos, coletou os frutos, ele coletou os frutos com nanodrones. Depois você vai entender o que é isso, é fantástico. Ele mandou na floresta os nanodrones pequenininhos, parecendo borboletas. Entraram pela floresta, localizaram os frutos, caíram no chão e ficaram mandando sinal, aqui tem o fruto. Não foi tecnologia, não falando é brasileiro que fez, é brasileiro, mas pegaram os frutos, ele moeu todos os frutos e ele colocou então o pó nesses cérebros e mandou para o espaço. Para depois de não sei quanto tempo, quando os cérebros voltarem, ele ver qual cérebro envelheceu e qual não envelheceu a partir desse fruto que tem na Amazônia. Um negócio brilhante. Ele fez uma aranha mecânica. Ele pegou o cérebro que ele tinha feito e colocou na aranha. E, queridos, passa na reportagem, a aranha começa a andar. A aranha mecânica, um robô andando. Só que anda tudo torto. Aí perguntaram, por que dá assim? Ele falou, porque o cérebro está aprendendo. Extraordinário. Elon Musk está produzindo um equipamento que você anexa a sua cabeça e você pensa, o computador vai reagir a você. Isso é a marca da besta? Não é a marca da besta, olha aí. O Neuralink, ele vai ser um implante que é colocado na cabeça da pessoa, e acredite, as pessoas vão comprar porque vai facilitar muito a vida das pessoas. Eu nunca faria isso. Faria sim. Espera e você verá. Olha só, ele diz aqui que cosmeticamente é invisível e projetado para permitir que você controle um computador ou dispositivo móvel de qualquer lugar. Você pensa, o computador faz. Gente, é para onde o mundo está indo. Estamos numa era extraordinária. Mas o Neuralink não é a marca da besta, porque é colocada sobre algo. Então, aí, já falei, não dá para voltar. Aqui, o chip é colocado dentro da mão das pessoas, não tem a ver com o chip também. De passagem, na época da Covid, eu recebi muitas pessoas me ligando, não da nossa igreja, mas de fora da nossa igreja, perguntando se a vacina não seria a marca da besta. Irmãos, cada pessoa decide se é a favor, se é pró-vacina, não. Nós somos um país livre. Mas eu falei para a pessoa, olha, se você vai tomar vacina ou não, isso é com você. Mas a vacina não é a marca da besta. Deixe de ser besta e pensar nessas coisas. E a pessoa começou a rir no telefone. Eu falei, para de ser besta. Aí sim, aí se você começar a vacina, não tem nada a ver. Quer tomar, toma, não quer, cada um é livre para fazer o que quiser. Mas não mistura coisas, que senão vira o caos na mente das pessoas. Aqui, ó, existem satélites geolocalizando pessoas que estão chipadas.
Outro esclarecimento sobre a marca da besta que eu mencionei, ela não é interna, mais visível. Aí está uma reportagem de 2014, New York Times. Então, fazem 11 anos atrás, saiu essa notícia lá no New York Times. Ali tem a fonte, depois eu até fiz a questão de clicar para ver se ela estava acessível, ainda está lá a reportagem no New York Times. Novos computadores vestíveis são usados na pele, ou sobre a pele. Olha só onde aplicaram. Então, eles começaram a fazer o seguinte, essa empresa chamada MC10, com sede em Cambridge, está testando um tipo de computador vestível do tamanho de um pedaço de chiclete. Há 11 anos atrás, eles começaram a testar esse tipo de material, que pode ter antenas sem fio, sensores de temperatura e tal. O diretor da MC10 disse, o nosso computador vestível fica sempre ligado à pessoa. Ele é menor, mais flexível, estirável, possibilita colher todos os tipos de dados biométricos relacionados aos movimentos. Recentemente, a MC10 uniu esforços com a Universidade de Illinois. E olha só o que aconteceu, a empresa se juntou com uma universidade, há quase uma década ela aperfeiçoa dispositivo flexível para que possam ser usados ou implantados. Então tem uma empresa trabalhando para que coloque sobre você uma pele que não é a sua pele real, mas fica por cima da sua pele. Faz 11 anos que eles estão trabalhando. Continua aí. Esse homem, Nick, aqui vai dizer o seguinte, é quase certo que a próxima era de computação será dominada por vestíveis, porém ninguém sabe onde ou como eles serão e nem que parte do corpo serão usados. Ele diz, os seres humanos vão vestir computadores, mas nós ainda não sabemos em que lugar do corpo colocar. Interessante. Quer sugerir algum lugar? Vamos ver então a sugestão das empresas, as Big Techs. A Apple e a Samsung, por exemplo, estão apostando no pulso. Ok? Enquanto o Google investe que vai ser no rosto. Que coincidência, gente. As Big Techs estão dizendo, as pessoas vão vestir uma pele. E nós não sabemos se a pele vai estar no pulso da pessoa, talvez na mão, ou se vai ser sobre o rosto. Mas as pessoas vão vestir isso. 11 anos. É divulgado? Tem sido feito alarde disso? Há 11 anos estão trabalhando. Espere, se você não é crente, verá. Eu ia falar espere e verá. Se você não é crente, espere e você verá. Depois você me conta quando eu voltar para esse mundo. Algumas empresas de tecnologia acreditam que todo vestiário será eletrônico. Deixa eu passar aqui, não dá tempo de explorar tudo. Ele vai se confundir com a cor da pele, os computadores serão mais baratos, tal. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem. Outra universidade do Japão, em Tóquio, está desenvolvendo o que é chamado e-pele, uma pele eletrônica que fica sobre a pele real. Então, no Japão também já estão desenvolvendo. Por que será que o mundo agora começou a falar, vamos fazer uma pele sobre a pele, uma pele sobre a pele? Algo que fica sobre, mas está ali. Ainda eles estão falando sobre sensores. O problema de tudo isso, mostrando para minha esposa ontem, é que ainda eles dizem que pode ser tirado. Você põe e tira, põe e tira. Mas, talvez alguém tenha uma ideia brilhante de fazer alguma coisa que não tire. Está aí a pele, um sensor que é colocado, está vendo? Ele enruga como a pele. Você pode ficar velho ou novo, fazer plástica, o sensor não sai dali. Tudo bem? Quinto esclarecimento sobre isso é que essa marca, uma vez colocada, não pode ser removida ou desfeita. Isso aqui é a parte mais assustadora desse processo. Estava num programa de televisão em São Paulo, debatendo com uma pessoa, e alguém perguntou, quem receber a marca da besta pode se arrepender? E voltar atrás, falar, estou arrependido? O texto bíblico diz, não. Recebeu, está condenado. Mas estou arrependido. Não tem jeito. A marca, só para vocês entenderem aí há uma coisa que se aproxima, a Bíblia fala que quando nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos selados com o selo do Espírito. É um selo irrevogável, você não tira, você não pode. Eu não quero mais. Se é possível alguém falar isso, né? Mas a ideia é assim, uma vez salvo, salvo. Você vai. Você não pode reverter o nascimento. Quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, tudo bem. Quem nasceu, se você pode voltar atrás e falar para sua mãe, eu me arrependo de ter nascido, eu quero desnascer. Dá para fazer isso? Não dá. Se não dá fisicamente, não dá espiritualmente. Se você nasceu de novo, nasceu. Não pode ser voltado atrás. Aqui parece que imita. Uma vez colocada a marca, não pode ser removida. Não pode ser tirada. E se de alguma forma puder ser retirada, não muda nada. Você foi marcado. E olha o que a Bíblia fala. Se alguém adora a besta,
e a sua imagem, lembra que a imagem que ele colocou lá que a imagem está falando? E recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. E talvez seja atormentado, é assim que fala? Será, ele coloca com certeza. Se alguém receber, será atormentado. Se a pessoa pudesse se arrepender, o texto bíblico pode falhar. O texto bíblico não falha, ele diz, recebeu, você vai ser atormentado. E eu parei nesse texto aqui no 9, porque a sequência fala, a fumaça do tormento dessas pessoas sobem pelos séculos e séculos. Recebeu a marca, condenou a pessoa. Uma luz acende. Bom, se eu marcar uma pessoa, eu condeno ela? Então, durante o tempo da tribulação é fácil. Encontro pessoas que servem a Jesus ou que se converterem e faço o que com elas? Saio marcando elas, porque se eu marcar elas, estão condenadas. Isso nos leva a uma outra questão importante. Olha só. Ela será voluntária, mas com consequências. Mas o texto não falou, ele faz com que as pessoas... Ele faz, não é ele obriga. Ele proporciona. Vou voltar para a época do negócio da vacina, a mesma coisa. Foi feita a vacina para as pessoas, e a vacina foi uma imposição. Se você não quisesse tomar a vacina, aí tinha, lembra, não sei se depois foi adiante, tinha alguma coisa para você carimbar, você não podia ir no shopping, não podia viajar, não sei o quê. É alguma coisa assim. Há uma imposição, mas não uma obrigatoriedade. A marca, as pessoas vão ter que querer, falar, eu quero. E se eu não quiser? Bom, se você não quiser, o texto fala, não pode comprar, não pode vender, não pode fazer nada. Ele coloca uma consequência. E, em alguns casos, nós vimos lá que quem não adora a besta e a sua imagem é o quê? É morto. Então a ideia aqui é que o anticristo, a pessoa do falso profeta, não pode obrigar as pessoas a receberem o sinal. Mas ele pode colocar circunstância que as pessoas falam, eu quero, e vão aceitar. E certamente, eu acredito que depois algumas pessoas vão falar, eu estou arrependido. Não adianta, tarde demais. Judas depois pegou as moedas da traição e jogou no templo. Não adiantava mais, ele estava condenado. Tudo bem, tudo isso aí são esclarecimentos. Aqui, a economia durante a tribulação, durante esse período que nós estamos falando, é uma economia em que haverá controle eletrônico de fundos, os cartões de crédito, as moedas mundiais, os bitcoins, tudo isso será controlado pelo político mundial. Ninguém pode comercializar bitcoins, fazer transações de crédito, não pode comprar no mercado remédio, não pode alugar casa, não pode alugar carro, não pode fazer nada sem receber. Uma das três coisas. Para também desmistificar aqui a ideia de que sempre quando fala da marca da besta, o que vem à sua mente? Um número, não vem? 666, mas o texto fala assim, se você olhar, verso 17 fala, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome ou o número. Percebe que ele tá colocando opções aqui? Ou você recebe a marca, ou você recebe o nome da besta, ou você recebe o número que corresponde a ela. São três coisas. Três possibilidades. A gosto do cliente. O cliente fala, não, eu não gosto muito do número, não, eu quero só a marquinha. Recebe a marquinha, não tem problema. Aí eu não gosto, eu quero só o nome. Recebe o nome. Vai ser identificado como alguém ligado a ele. A marca é uma identificação pessoal. Essa marca criará um vínculo definitivo entre a pessoa que recebe e o anticristo. E aí o texto termina com um desafio dizendo, aqui está a sabedoria, falei hoje pela manhã, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, esse número é 666. Está sentado aqui, você é inteligente, o texto fala, provoca você e fala, se você tem entendimento, descubra esse número. E desde então, quando isso foi escrito lá no primeiro século, os homens têm vasculhado, feito contas. E as pessoas vão fazendo conta para chegar no número da besta, é um desafio. Agora, o fato de ter sido dado um desafio não significa que você vai solucionar, e nem que é fácil. A gente não pode inventar. E o que acontece com esses desafios? Então, eu vou dizer para você o que é o número da besta. Anota aí que eu vou resolver a questão para vocês de bandeja, não é fácil. O que é o 666, pastor? Simples, anota aí para nunca mais esquecer. Resposta, ninguém sabe. Se alguém falar que sabe, está mentindo para você. Ninguém sabe o que é o 666. Mas os que dizem que sabem, começam com as suas teorias. A Bíblia colocou esse número e não explicou. Olha a nota de rodapé da minha Bíblia, a Bíblia anotada do Dr. Charles Wright, diz assim, o número 666, de algum modo que hoje nos é desconhecido, este número ainda terá um papel na identificação de anticristo.
Um grande teólogo norte-americano falou, ó, de uma forma desconhecida, esse número vai ser associado ao anticristo. E acabou. Mas eu comprei uma Bíblia anotada, eu queria um comentário vasto sobre isso. Esse número vai ser atrelado ao anticristo. E silenciou. E quando os teólogos silenciam, surgem o quê? Os melhores teólogos do mundo. O tio, a tia do WhatsApp, e aí começa. Vira aquela festa. Possibilidades aí, as pessoas fizeram o seguinte, ó. Hoje de manhã eu citei, se você pegar o nome de Bill Gates, criador da Microsoft, lançou o Windows, ele então criou uma tabela chamada tabela ASCII 2. Tabela ASCII é uma linguagem de computador em que você troca números por letras por números. Se você pegar o nome de Bill Gates e você pega a letra B, olha, vale 66, o I na tabela ASCII 73. Se você fizer tudo isso, olha quanto dá o nome dele. 666. Aí lindo, pastor, então Bill Gates é o 666? Não, besta é quem acredita nisso daqui. Por quê? Tem um problema nesse número. A primeira coisa é que o nome dele não é Bill Gates. O nome dele é William Gates III. Já destruiu todo, pastor, fica só com Bill. Bill dá mais certo. Mas o nome dele é William Gates III. Tem algum problema nessa numeração ali? Olha na tabela ASCII quanto vale o I. 73. Mas e aqui embaixo? Malandramente, alguém pegou e pôs o nome dele e trocou por números. Mas quando chegou no terceiro, falou, não, o terceiro aqui é algarismo romano. O 1 vale 1 mesmo. Aí é fácil, você manipula o que você quiser. Segundo problema aí. Isso aqui é mentira, tá? Então, por favor, tá gravando. Bill Gates não é a besta. Não apaga essa bobagem aí. Aí a inscrição Vicarius Filii Dei, que está na mitra papal. Então, a mitra papal é essa... como eu vou chamar isso? Todo mundo sabe o que é mitra? Tá, aquele desenho ali. Não vou falar capacete, eu não sei o nome que dá aquilo lá. Um chapéu papal, que tem uns panos caídos aqui por trás. E aí dizem que existe uma mitra lá, não sei em que século, que está escrito Vicarius Filii Dei, ou seja, vigário, filho de Deus. Realmente é um título que os papas evocaram, mas não existe documento probatório disso aí. Isso foi muito difundido depois pelos adventistas, mas é mentira, não está lá. Mas, a título de curiosidade apenas, se você pegar vicários, que eles falam que está escrito na vitra, aqui, ó, vicários, aí sim, o Papa é romano, é latim mesmo. Se você pegar vicários e você substituir cada um desses números do nome latim para números, você chega nessa conta aqui e dá 666 mesmo. Aí não força não, dá certinho 666. Então o Papa é o anticristo? Espero que essa altura do estudo você saiba. O anticristo é um chifre pequeno, tem que surgir de um lugar insignificante. Não vai ter poder religioso. O Papa é político ou religioso? Então o Papa não pode ser o anticristo. O Papa é um chifre pequeno, ele surgiu embora o Papa esteja num estado, né, que eles chamam lá um país-estado, mas ele não é. Ele não é um chifre pequeno, ele é alguém poderoso no mundo. Então não é o Papa. Esquece isso aí também, joga fora. Aí a conta, né, Vicarius Filii Dei. Tudo isso aqui é errado, tudo mentira. Joga no lixo esse tipo de bobagem aí. Então, dito isso, já que ninguém sabe o que é 666, pastor, eu vim aqui hoje, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu queria mostrar para você o que o texto fala e apagar os equívocos que tem aí. E tirar duas lições que aí sim tem a ver conosco aqui. Em primeiro lugar, eu queria que você soubesse que as marcas de nossa vida definem a quem nós pertencemos. As marcas que estão na vida do crente, na vida dos incrédulos, elas definem. A marca da besta é futura. A igreja não precisa se preocupar com ela, porque a igreja não estará aqui. Se você é crente, você não estará. Se você não é, aí você se preocupa, é uma outra questão. Mas, hoje, você tem que se preocupar com as marcas que estão na sua vida. Dito isso, eu queria que você olhasse só esse texto rapidamente. Abra aí em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Paulo está escrevendo para o seu pupilo Timóteo, e ele diz algo para Timóteo bem interessante. 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Ele faz uma recomendação pastoral. Paulo, então, 2 Timóteo, a última carta que ele vai escrever, ele vai morrer. Paulo está prestes a morrer, mas ele está no capítulo 2, vai escrever o capítulo 3, no capítulo 4 ele vai morrer.
Então ele escreve para Timóteo, ele vai dar uma orientação para o pastor Timóteo. É uma orientação que foca o pastor, mas é expandido para todo o rebanho. Ele diz assim, versículo 15, Timóteo, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não se envergonha, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ele fala, Timóteo, eu quero que você seja conhecido pelas pessoas. Na sua vida tem que ser a seguinte marca, Timóteo. Você tem que ser conhecido como um obreiro, um trabalhador pelo reino, um obreiro aprovado, que não tem nada de se vergonhar. Se vergonhar do quê? Paulo diz, você precisa manejar bem a palavra da verdade. Você tem que ter conhecimento bíblico. Essa tem que ser uma marca da sua vida, Timóteo. E ele continua. Evita os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usa passarão em impiedade ainda maior. Então ele fala assim, Timóteo, não fica perdendo tempo com conversa inútil, com falatório bobo. Isso tem muito a ver. A marca na vida de um servo de Deus é conhecimento da verdade. Depois ele diz assim claramente, Timóteo, foge dos falatórios inúteis. Tem crente que fica gastando tempo brigando por coisa inútil. E se você olhar para o seu WhatsApp, você vai rapidamente descobrir se você é alguém que perde tempo com coisa inútil. Ele fala, não seja assim. E ele continua. A linguagem dessas pessoas que usam linguagem inútil, é como um câncer. Um câncer que corrói, os quais se inclui Himeneu e Fileto. Paulo cita duas pessoas nominalmente. Esses homens se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e pervertendo a fé de alguns. Esses dois aqui começaram a dizer lá na cidade o seguinte, a ressurreição já aconteceu. O pessoal ficou apavorado. Como já teve ressurreição? Ele falou, ressurreição não é literal, é espiritual. As pessoas estão ressuscitando no coração. Paulo diz, essas pessoas, esse ensino é como um câncer. Quando você ensina mentira, você corrói e destrói pessoas. Como o texto termina? Verso 19. Entretanto, Timóteo, o firme fundamento de Deus permanece. O que é o firme fundamento de Deus? Nas pastorais, essa linguagem é usada para definir a igreja. O firme fundamento de Deus é a igreja, porque a igreja é chamada de baluarte, coluna da verdade. Fala. O firme mandamento de Deus permanece inabalável, tendo este selo, aí ele fala de uma marca. A igreja é um fundamento inabalável e sobre ela tem um selo. E Paulo vai dizer para Timóteo que esse selo tem dois aspectos, é um selo com duas características. Fora as que eu já mencionei aqui, não é? Manusear bem a palavra da verdade, evitar conversas tolas. Ele diz assim, a igreja de Cristo tem um selo sobre ela, inabalável, que ninguém pode mudar. E esse selo tem duas características. Ele diz assim, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Primeira característica desse selo é essa daí, afinidade com Deus. Não se preocupa com a marca da besta, não se preocupa com as bobagens desse mundo. Eu quero que você olhe para a sua vida e se você tem a marca de Deus. Marca de Deus sobre a vida do crente é afinidade, familiaridade com Deus. Em outras palavras, o cristão é chamado para andar, falar, ouvir e obedecer a Ele. Essa marca está na sua vida? O crente não é alguém que vem à igreja esporadicamente, que canta, que ora. O crente é alguém que anda, fala e obedece. Essa marca está sobre você? Porque se você não tem essa marca sobre você, irmãos, a gente pode estudar a marca da besta, a marca do que você quiser. O que importa nessa noite para os crentes que aqui estão é se você tem essa marca. Essa marca é importante. A outra nós olhamos como curiosidade, porque a igreja não estará aqui. Mas essa marca tem que estar presente hoje. Timóteo, o firme fundamento, o selo de Deus sobre a igreja, é que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Você é alguém que tem familiaridade, você ora, você ouve, você lê a Bíblia para aprender, você se relaciona com Deus, porque se você não tem essa marca na sua vida, seja muito bem-vindo, pode continuar frequentando a nossa igreja, mas essa marca não se encontra na vida do salvo. Se essa marca não está aí, você tem um problema, e você tem que questionar a sua salvação, porque talvez você não seja um convertido, mas um convencido. Você anda, fala, ouve e obedece, essa marca tem que estar na sua vida. As pessoas veem isso, seu marido vê sua obediência a Deus, os crentes à sua volta veem na sua vida e falam, está aqui uma pessoa que anda com Deus, está aqui uma pessoa que conhece a Escritura, está aqui uma pessoa que fala com Deus e obedece. Se tem esse cara em mim, parabéns. Mas o texto continua terminando, ele diz, e mais, existe um outro aspecto do selo de Deus na vida de um crente. Aparte-se da injustiça,
todo aquele que professa o seu nome. Olha, outra marca é a retidão. Retidão significa o quê? Uma santificação de postura. É uma pessoa que se afasta do mal. Se isso está na sua vida, se isso marca a sua vida, é um sinal de que o selo de Deus permanece sobre você. Você anda com Deus, fala com Deus e obedece a Ele. Em segundo lugar, por andar com Deus, ouvir e obedecer, você se afasta do mal. O nosso mundo está em podridão. Nesses dias de carnaval, mais ainda. Você se afasta do mal? Você se afasta dos conteúdos errados? Você se afasta das conversas erradas? Sua vida é marcada por santidade, por renovação. Não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de renovação. Você tropeça e fala: Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda a educar os meus filhos. Senhor, me ajuda no meu casamento. Senhor, me ajuda na minha solteirice. Me ajuda a lidar com dinheiro. Senhor, me ajuda a lidar com a minha fala, a minha boca, meus olhos, meus ouvidos. Se a sua vida tem o selo de Deus, o texto fala: aparte-se da iniquidade. Então não se preocupa com a marca da besta, mas se preocupa com a marca do céu sobre a sua vida. Porque é isso que Deus quer saber se você tem. As duas marcas, afinidade e retidão. Espero que isso seja encontrado na sua vida, porque é isso que vai ser contado. Não é se você descobriu qual é o número 666. Não é se você entende tudo, mas se você tem essa marca. Queridos, faça a sua escolha. O selo de Deus ou a marca da besta. O mundo tem que fazer a escolha deles. Eu espero que você faça a escolha certa. Baixe sua cabeça, vamos orar. Quero dar para você alguns instantes para que você converse com Deus. Talvez você tenha vindo aos estudos de Apocalipse e você está querendo saber curiosidades, descobrir coisas que Deus decidiu esconder. Mas nessa noite Deus não está escondendo, Ele está revelando para você algo específico. A minha pergunta para você, e você tem que responder não para mim, mas para Deus é: você tem familiaridade com Deus? Você tem relacionamento com Ele? Quem vai responder isso não é sua esposa, não é seu marido, não são seus filhos, nem seus pais, é você. Você tem familiaridade com Deus? Você anda, ouve, fala e obedece o seu Senhor? Você tem uma vida de retidão? Você tem se esforçado para ter uma vida marcada por pureza na conversa, na vestimenta, nos pensamentos? Quando você tropeça, você pede perdão, você se levanta e segue? Ou você é alguém que já se entregou ao padrão deste mundo? Porque o firme fundamento que é a igreja de Deus tem esse selo. E todo salvo precisa ter esse selo na sua vida. Bondoso Senhor, nós, nessa noite, ouvimos tantas coisas, mas a pergunta importante é o que o Senhor vê quando olha para a nossa vida. E muitas vezes, Senhor, nós temos vergonha de dizer, mas a verdade é que se Tu olhares para dentro de mim, o Senhor vai encontrar poucas coisas boas. Então nos humilhamos aos Seus pés, com um único desejo nessa noite, o desejo de ser transformado. Nós precisamos tanto do Seu perdão, do Seu amor, da Sua santificação. Ó Senhor, muda o nosso coração. Transforma o nosso coração semelhante ao coração de Cristo. Um coração disposto a obedecer, a cumprir o Teu querer. E que assim seja na vida de cada um dos meus irmãos e na minha também. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos terminar o culto com essa canção. Preste atenção, veja se isso pode ser dito na sua boca e se é um pedido sincero. Que assim seja. Se tu olhares, Senhor,
Irmãos, podem se assentar. Nosso culto está terminando, estamos caminhando para o nosso pós-lúdio. Nosso objetivo é que você viva uma vida que agrade ao Senhor. Que a próxima semana seja marcada por um esforço sincero de santidade. O mundo está em trevas, ele precisa ver a luz de Cristo em sua vida. Talvez para muitos à sua volta você é a única esperança. Brilha no meio do teu viver, porque talvez alguma vida possa socorrer. Ao som do pós-lúdio nós vamos terminar o nosso culto. Tome esses instantes para orar por si mesmo, por sua semana. Nós saímos aqui como ovelhas por meio de lobos, mas não saímos sem pastor. Que a graça do Senhor te acompanhe em tudo. Baixe sua cabeça. Tome esses instantes para você conversar com Deus. Peça a proteção sobrenatural dele sobre você, sua família. E assim você poderá andar seguro na semana que se inicia. Uma ótima semana a todos. Ao som do pós-lúdio, estamos encerrados.